Olá, hoje nós vamos fazer uma nova videoaula, tá? Antes da gente entrar a conversar sobre cada subetapa do processo de previsão de demanda futura, eu vou apresentar aqui como é que a gente dá um exemplo, como é que se trabalha com o planejamento de transportes, tá? É, esse planejamento de transporte que eu vou apresentar seria planejamento de transporte para atender grandes eventos esportivos, para vocês terem uma ideia como é que Fortaleza trabalhou no planejamento de transportes durante os Jogos da Copa do Mundo de Futebol que se realizou aqui em 2014. Então, Fortaleza, o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo no ano de 2008. A partir daí, o Brasil foi escolhido, então quando foi em 2009, tá, foram colocadas, tá certo, 16 cidades para concorrer, né, a ser uma das 12 subsedes, tá, e Fortaleza participou desse processo, tá certo, de seleção. Então, em 2009, Fortaleza foi escolhida, né, como uma das 12 subsedes para os Jogos da Copa do Mundo. Foram realizados 6 jogos aqui, né? Quatro jogos na primeira fase, um jogo de oitavas de final e um jogo de quartas de final. E aí, desde 2009, Fortaleza montou um grupo de trabalho. Eu fazia parte, porque eu era diretora técnica da Etufó na época. Então, eu comecei a trabalhar, né, nas reuniões que eram feitas, tá? Com o comitê organizador local da FIFA, que as reuniões eram realizadas no Rio de Janeiro, e também tinha reuniões com o Ministério dos Transportes, tá? Que eram feitas em Brasília. Essas reuniões eram feitas a cada 3 meses, né? Com todas as subsedes, tá? Com todas as subsedes era com call, né, com o comitê organizador local da FIFA, e ele, a cada 4 meses, ele fazia uma reunião individual com cada subsede, tá certo? Por exemplo, no meu caso, eu ia para a reunião individual quando era da área de transportes, aí eu ia ter reunião com a gerente de transportes da FIFA, tá? No Ministério dos Transportes, a mesma coisa, a gente fazia a cada 3 meses, o Ministério de Transportes chamava uma subsede para conversar como é que estaria dando o processo de planejamento para os Jogos de Fortaleza, tá? O Ministério das Cidades, ele contribuiu também para esse processo de planejamento, porque o Ministério das Cidades, ele, através da Secretaria de Transporte, a Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, ele fazia alguns tipos workshops. Workshops que eu digo era promover, tá, algumas visitas técnicas de acompanhamento a determinados eventos esportivos que aconteciam em outras cidades, para poder as cidades sede terem ideias de como fazer esse processo de planejamento, tá bom? E aí, então, esse Ministério das Cidades fez com que as cidades sedes acompanhassem, por exemplo, a inauguração do Mineirão, acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula Indy que se faz em São Paulo, tá? Você tem a inauguração da Arena Pernambuco, em todas essas eu acompanhei como diretora técnica. Esse relatório que eu vou apresentar foi o relatório que foi entregue para a FIFA. Eu não vou poder disponibilizar ele no Unifor Online, tá certo? O dele, o PDF, tá certo? Mas eu vou apresentar aqui, colocar no YouTube, que é a apresentação da cidade de Fortaleza, que apresentou para a FIFA, né, o relatório de transportes e pós-Copa, né? Qual foram as ações que a cidade de Fortaleza tomou, para vocês terem uma ideia de como é que foi esse processo de planejamento. Então, aqui, em cima dessa apresentação, a gente vai ter o objetivo dele, apresentar toda a operação de transportes, pontos negativos e pontos positivos, que foi tocada pela Etufó, junto com a Secretaria da Copa, tá certo? Do município e do estado, tá? E a operação de trânsito, que foi tocada pela AMC, Autarquia Municipal de Cidadania, Serviços Públicos e Trânsito, também contando com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual, tá?
Então, a Arena Castelão, tá certo? Ela foi toda reformada para o período da Copa, né? Só se manteve a carcaça, o resto das arquibancadas foram todas destruídas, que pelo conceito FIFA, né? As arquibancadas deveriam chegar mais próximo do campo, tá? Então, as arquibancadas foram todas demolidas internamente e todo o agregado que surgiu da demolição dessa parte das arquibancadas foi utilizado para fazer a pavimentação do Castelão, tá? E também foi também feita a implosão de uma parte das arquibancadas, a parte externa também do Castelão, para construir aquela parte de vidro, né? Que tem na arena hoje, tá? Que acomodaria os camarotes e o setor de imprensa. Então, a capacidade do Castelão, que antes era de quase 100 mil, tá certo, torcedores, ele passou para a época da Copa para ser 63.903, tá certo, a capacidade, né, plena dela, só que durante os Jogos da Copa era só 60.342, porque esse restante 3 mil era para acomodar as pessoas que estariam trabalhando dentro do estádio, o pessoal da FIFA, tá, o pessoal que faria o atendimento de alimentação, né, pessoal de segurança, etc. O Castelão era uma das arenas que tinha a maior proximidade, tá, a melhor distância de todas elas com relação à zona hoteleira, tá, ao aeroporto Pinto Martins. A distância do Castelão para Pinto Martins era de apenas 3,6 quilômetros e para a zona de hotéis apenas 9,5 quilômetros, tá certo? Para entrar na Arena Castelão durante os Jogos da Copa, só poderia ter acesso as pessoas que tivessem ingresso, tá, da FWC. FWC é FIFA World Cup, né, em inglês, né, Copa do Mundo da FIFA, e nas áreas de estacionamento, e também o pessoal credenciado, que tinha a credencial, né, pessoal convidado, era que entraria as delegações, os juízes, as autoridades, é que entrariam dentro do Castelão, mas para utilizar o estacionamento, somente os veículos credenciados pela FIFA. Então, aqui a gente vai apresentar a operação de transporte e trânsito durante os dias dos jogos da Arena do Castelão, tá certo? E também para o atendimento do FIFA Fan Fest. Na nossa segunda videoaula eu vou dar continuidade.